5 coisas que eu, se fosse consultar com outro médico, levaria para consulta. Olá, meu nome é Caio Pontes e eu sou o seu médico. Roda a vinheta. Eu tenho certeza que você vai deixar de levar alguma dessas coisas, ou já deixou de levar, e é para isso que eu vim aqui transformar esse conteúdo de uma forma didática, para você nunca mais sair de uma consulta sem aquilo que ela deveria ser, realmente um manual da sua saúde te ajudar. Número 1, primeira coisa, se você acha que a consulta médica é puramente responsabilidade do médico, você está errado. Quando você vai diante um consultório ou diante um auxílio médico, você está buscando resolver um problema. Porém, a construção da resolução não depende só do médico, depende do conhecimento que o médico tem adequado à sua realidade, à sua condição, à sua realidade naquele momento. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem a medicina baseada em evidências, baseada na relação médico-paciente. E é por isso que, se você chega lá com a lista de sintomas inespecífica, você não vai ajudar. Então, primeira coisa, lista de sintomas bem desenhada, exatamente como aconteceu e como começou. Para primeiro você não ficar se embananando, tentando lembrar e confiar só na memória, e também para que você possa ter uma relação clara com o seu médico e de informar aquilo que aconteceu conforme o tempo. Então, por exemplo, se você chega para o médico e fala, eu tô com dor de cabeça, só essa informação, o médico vai ter que construir o raciocínio da sua própria vida que você viveu durante essa dor de cabeça por você, sendo que ele não estava lá, sendo que estava em outros contextos. Claro que nesse momento a gente lança um monte de perguntas e pergunta um pouco mais e tudo, mas olha só como que a apresentação ficaria melhor no sentido de você conseguir traduzir para o médico a sua queixa. Doutor, tem uns 3 dias que eu estou com dor de cabeça, ela piora muito à noite, piora quando eu faço atividade física e quando eu escuto um barulho muito alto, igual tá passando avião aqui agora, ou quando tem uma luz muito forte. Olha só, 3 dias de evolução, fatores que pioram. Tudo isso faz com que a gente desenhe o diagnóstico, o raciocínio clínico de forma mais clara. Então, a número 1 é muito importante, lista dos sintomas, bem como suas evoluções, tá certo? Número 2, exames anteriores. Mas doutor Caio, o que eu posso fazer com isso? Eu tenho que levar todo o meu histórico da vida inteira cheio de exame? Não. De forma prática, grave esta regra. Os últimos 6 meses, todos os exames que você realizou deverão constar na sua consulta com um médico que você nunca consultou antes. É muito comum, quando o paciente vem para mim na primeira consulta, eu pedi para ele já, através da mensagem no WhatsApp ou em comunicação anterior, de que ele traga para mim todos os exames que ele tem dos últimos 6 meses, principalmente. Além disso, durante a consulta, a conversa, a gente descobre alguns históricos importantes e pede, então, exames pontuais que podem ter sido realizados previamente desses 6 meses. Mas, de forma prática, os últimos 6 meses são muito importantes. Então, leve sua pasta de exames, tá? Dos últimos 6 meses, que eu sei que todo mundo tem, né? Todo mundo acompanha, todo mundo faz aquele check-up bacana, semestral, não é mesmo? Leve, tá bom? Dá uma olhada, pega aquela pasta velha, aquela gaveta que você joga as coisas e não olha mais, pega ela para poder analisar e trazer para consulta. Por quê? 2 coisas que acontecem. Vou falar do meu relato pessoal. Primeiro, a gente consegue ter um panorama geral da saúde do paciente, porque cada exame é como se fosse uma foto, um filme da parte interna do paciente. E atrelado aos relatos pessoais de cada um, a gente consegue ter uma noção da pessoa como um todo. E segunda coisa, quando a gente tem a documentação do seu histórico de saúde, é importante, porque cria-se uma espécie de prontuário onde você pode ter na sua própria casa, ao seu dispor em qualquer momento. Então, tanto facilita para ti, quanto também para o médico, para tentar auxiliar melhor no que está acontecendo na sua vida. Então, deixar isso aqui pronto, em ordem cronológica, de preferência, das datas que foram ocorrendo, muito importante. Combinado? Número 3 agora. Já que a gente levou o histórico pessoal, nada mais justo do que o histórico da família. De novo vem a pergunta. Caio, eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo? A resposta é sim e não. Você tem que saber principalmente daquelas pessoas que têm parentesco de primeiro grau. Então, por exemplo, seus pais, que são os seus ascendentes, ou seja, volta ascendendo na árvore genealógica, ou seus descendentes, filhos, netos, as pessoas que têm parentesco assim, mais próximo a ti. Então, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, os principais. Por quê? Porque através disso a gente consegue montar um genograma e todo um genótipo da sua árvore familiar, porque algumas enfermidades, como por exemplo, infarto, AVC, colesterol alto e algumas síndromes genéticas raras, elas têm transmissão genética e faz com que a gente então consiga olhar isso de uma forma global. Correto? Então, leve diagnósticos corretos e cravados do que aconteceu. Então, histórico de infarto. Meu Deus, meu pai infartou, mas conseguiu reverter, ou senão infartou e morreu. Histórico de doenças malignas, como por exemplo câncer ou tumores. Tumor no intestino, no estômago, no ovário. Tudo realmente importa, porque alguns desses tumores também têm correlação com a árvore genealógica, a genética em si. Então, doenças importantes assim de forma geral.
AVC que mudam o curso da vida daquela pessoa. Ninguém é o mesmo depois de infartar, ninguém é o mesmo depois de ter um AVC. A gente tenta minimizar tudo, mas é um grande evento na vida da pessoa. Então, neoplasias nesse sentido também, asma, no sentido também de ter uma doença que dura por muito tempo com a pessoa, isso tudo é muito importante. Então, não se esqueça, você listou seu sintoma, você levou seus exames, sua pastinha médica e também fez aquela entrevista com a galera em casa, a família, para poder levar essas informações também para consulta, tá bom? Muito bem. Quarta coisa, e eu acho que essa daqui é a principal, você tem que ir para uma consulta sabendo o que você quer resolver. Ah, mas o Dr. Caio parece ser óbvio, parece que é alguma coisa assim espontânea, até porque ninguém vai no médico se não tiver um problema para resolver. Sim, mas você sabe exatamente o que precisa resolver? A maioria das pessoas confunde, porque, por exemplo, a pessoa pode ir consultar porque tem uma dor de cabeça que vem e vai, só que daí no meio da consulta, ela lembra que ela também tem uma dor nas costas, ela também lembra que tem uma dor no ombro, ela lembra que às vezes sente uma queimação. Então ela vai se somando sintomas que não estão muito direcionados com aquela queixa principal que fez ela buscar o médico. Por exemplo, a dor de cabeça. Ah, então quer dizer que a gente só pode tratar um sintoma de cada vez. Não, não, não. Você pode e deve comunicar todos os sintomas e todas as problemáticas que estão acontecendo ao seu médico, para a gente poder sempre ter um olhar global. Entretanto, o sintoma que te fez procurar o médico, esse é inegociável de sair resolvido daquela consulta. Então, todas as minhas consultas, eu sempre pergunto se há alguma dúvida e se o problema que a pessoa me procurou foi resolvido, se ela está satisfeita. Porque, querendo ou não, não adianta a gente ter uma conversa longa, fazer uma amizade, estabelecer ali um vínculo, se a gente não resolve o problema da pessoa, se a gente não muda a vida da pessoa para melhor nem for um pouco. Então, a gente precisa ter noção qual é a sua expectativa diante da consulta. E isso pode ser através de uma pergunta direta, mas se você deixa isso claro desde o início, faz total diferença. Então, lembre-se, saber o que você quer resolver lá na consulta e o que é inegociável. Ah, um detalhe, às vezes não é uma queixa, às vezes é um desejo. Não, quero fazer um check-up, quero fazer um exame disso porque, quero fazer um rastreio porque meu pai tem câncer de próstata e eu percebi que o dele foi complicado, eu já estou na idade que eu estou preocupado. Sim, esse tipo de dúvida é importante, porque às vezes você não vai sair com um pedido de exame. Às vezes você vai sair com um detalhamento do que é o melhor para ti. Por exemplo, câncer de próstata. A maioria dos pacientes tem dúvida em relação a é necessário o exame de toque, não é? Isso hoje em dia a gente tem uma outra forma, um outro olhar na ciência, que é o quê? A gente faz um rastreio primeiro com exames laboratoriais, não é todo paciente que necessita de toque. Eventualmente sim será necessário, dependendo do histórico, as condições físicas do seu paciente e também do exame em si que a gente está observando. E das queixas, né? Querendo ou não. Então, a gente adapta para cada situação, mas hoje não é mais necessário obrigatoriamente. Então, isso, se você leva essa dúvida para o consultório, você sai de lá com a dúvida resolvida. E isso é uma demanda. Às vezes você não precisa ter um diagnóstico. Às vezes você só precisa ter confiança de que a sua saúde está tudo bem. E quinta, que também entra um pouco no histórico de saúde, é tudo que você usa. Mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Não é só medicamento, quero saber. Medicamento, vitamina, chá, suplemento. Tudo que você usa de forma constante e diária na sua rotina. Por quê? Porque a interação medicamentosa e tudo aquilo que você predispõe no seu dia a dia vai fazer com que a gente tenha um raciocínio baseado, às vezes, na sua rotina, ou seja, fatores de comportamento, ou muitas das vezes baseado na interação dessa substância que você usa no seu comportamento. Outro exemplo importante é que durante as consultas os pacientes às vezes me procuram para poder emagrecer e a maioria deles quer saber de usar dosadores de semaglutida, retraturtida, Ozempic, tudo que está famoso. E tem suas devidas indicações em cada caso. Entretanto, alguns pacientes, para não dizer quase a metade, eles têm problema de rotina, de constância do comportamento, no sentido de que eles não sabem organizar a alimentação, a atividade física, a rotina de sono, a higiene do ambiente de trabalho onde eles estão. Isso tudo faz com que a pessoa tenha mais indisposição, fadiga, estresse e faz com que o peso aumente, porque a pessoa às vezes vai atrás da comida como se fosse um processo de fuga e não necessariamente alimentar ou uma emoção boa. Então, muito importante saber todas as interações, porque dependendo do que acontece na sua vida, a gente vai por um caminho ou vai por outro. Importante lembrar tudo que toma, certo? Então, curte, segue, compartilha para saber mais sobre essas informações de saúde aqui. E se inscreva no canal, né? Não vamos se esquecer de ativar o sininho, ativar as notificações para poder ter mais conteúdos desses por aqui. Comenta o tipo de vídeo que você quer, se você gostou desse formato um pouco mais dinâmico, um pouco mais parado, tudo. Enfim, quero também saber sobre os temas, quero saber sua sugestão de tema e a pergunta é que não quer calar. Qual dessas você está deixando de fazer quando você vai na consulta com o seu médico? Tá bom? Fiquem todos bem e, como sempre, eu sou o seu médico.